Fala galera da medicina, meu nome é Leonardo Cavalcante, sou professor de matemática do curso Monitor. Todos vocês já sabem que não é fácil passar para medicina na Souza Marques. Muitos alunos têm me procurado com muita dificuldade em matemática. Aí eu fiz o seguinte, preparei um materialzinho para vocês aqui para ajudá-los a buscar a melhor maneira possível vocês conseguirem estudar para essa prova de matemática e se dar bem nesse vestibular. Então olha só, fique ligado, se você quer se dar bem na prova de matemática do vestibular de medicina da Souza Marques e não sabe em qual conteúdo deve focar, fique tranquilo, pois o curso Monitor ajudará você. Selecionamos todos os assuntos de matemática que apareceram nos vestibulares de medicina dos últimos 5 anos para ajudar você a conquistar sua vaga na menina dos olhos da galera de medicina. Se liga só, quem nunca fez essa pergunta? O que devo estudar para ir bem em matemática na prova da Souza Marques? Pessoal, eu fiz o seguinte, eu peguei os 5 últimos vestibulares da Souza Marques, tá? E separei as questões por assunto em 2 blocos, um bloco de álgebra e um bloco de geometria. Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha no bloco de álgebra. Quais foram os tópicos que apareceram nos últimos 5 anos na Souza Marques que envolvem álgebra? O primeiro tópico foi teoria dos conjuntos. Caiu uma questão em 2014 falando sobre resolução de problemas. Bem simples, nada demais. O segundo tópico foi função. Em 2014 também caiu uma questão falando sobre gráficos de função. Aqueles exercícios que trabalham análise de gráficos, coisa bem básica, pessoal, nada demais. Terceiro tópico, função do primeiro grau. Esse assunto ele apareceu em 2012 e em 2013. E o que foi cobrado foi o seguinte, obter a lei de formação a partir do gráfico e resolução de problemas do primeiro grau. Tudo bem? Olha só esse quarto tópico. Eu coloquei ele em vermelho para chamar a atenção de vocês. Por quê? Função do segundo grau aparece todo ano. Todo ano aparece função do segundo grau. Então, vocês têm que saber esse assunto para ir bem na prova de matemática da Souza Marques. E o que foi cobrado até agora de função do segundo grau foi isso aí, ó, obter a lei de formação, raízes ou zeros, valor máximo e valor mínimo. Então, procura aqueles exercícios que o cara te dá um gráfico e a partir do gráfico você tem que achar a lei de formação. Ou então aqueles exercícios que ele te dá 3 pontos por onde o gráfico passa e a partir desses pontos ele pede para você obter a lei de formação. Procure fazer questões que peçam para você achar as raízes de uma equação do segundo grau, tá? E é importante vocês saberem calcular o valor máximo e o valor mínimo de uma função, tá? É importante vocês dominarem aqueles exercícios que trabalham x do vértice e y do vértice. Tudo bem? Beleza. O quinto tópico foi função exponencial. Esse assunto ele apareceu em 2011 e em 2012. E o que foi cobrado foi o seguinte, ó, notação científica, resolução de problemas e construção de gráfico. Beleza? O sexto tópico foi função logarítmica, apareceu em 2012 e em 2015. Como esse assunto apareceu em 2015, ano passado, é importante vocês focarem também em função logarítmica para esse ano, tá? Então procurem conhecer as propriedades, saber aquela definição de logaritmo e buscar fazer aqueles exercícios de problemas, tá? Essa resolução de problemas. O sétimo tópico, progressão aritmética. Todo ano cai PA, pessoal, todo ano, tá? Eu ainda não vi PG, PA cai todo ano. Então são exercícios básicos de termo geral. Caiu questão também que fala daqueles 3 termos em PA, que você tem que jogar x menos r, x e x mais r.
Se lembra disso? E a soma dos n primeiros termos de uma PA. Beleza? Porcentagem, resolução de problemas, bem básico. Determinante. Em 2014, apareceu uma questão de resolução de determinante 3x3. Aquele tipo de determinante que você coloca um x lá dentro, igual a zero, o determinante vai cair numa equação ou de primeiro ou de segundo grau, tá? Aí você depois tem que achar a raiz, achar o valor de x, né? O 10º tópico é análise combinatória, cai todo ano também. É fundamental vocês saberem isso. O que é cobrado é análise combinatória? Pessoal, aqueles exercícios clássicos de PFC, né? Princípio fundamental da contagem, arranjo simples e combinação simples. Lembrem-se, arranjo é quando importa a ordem, combinação é quando não importa a ordem. Ah, professor, eu nunca conseguia diferenciar um exercício de arranjo para um exercício de combinação. Galera, quando a gente fala importa a ordem, são exercícios que falam de senha de banco, que você primeiro tem que digitar a letra e depois o número. Você não pode trocar. Se você digitar o número e depois a letra, você está mudando a ordem do exercício. Placa de carro, beleza? Primeiro vem letra, depois vem número, tá? Então isso importa, isso é quando a ordem importa. Classificação, colocação, primeiro, segundo, terceiro lugar e assim por diante. Combinação são aqueles exercícios. Eu quero formar uma comissão de deputados, prefeitos, secretários, uma comissão de engenheiros, de professores, de advogados e assim por diante. Então arranjo é quando importa a ordem, combinação é quando não importa a ordem. Tudo bem? Caiu probabilidade em 2015, tá? Um exercício falando sobre adição e multiplicação de probabilidade. Então eu acho legal vocês também darem uma olhada nesse assunto. Números complexos, apareceu uma questão só em 2011, um exercício que você tinha que transformar da forma algébrica para a forma trigonométrica e depois trabalhar a potenciação na forma trigonométrica, nada demais. E caiu uma questão de polinômios em 2011, falando sobre o teorema do resto, muito simples a questão também. Então esse bloco aqui que vocês estão vendo é o bloco de álgebra, tá? Então esses 13 tópicos foram os tópicos de álgebra que apareceram na prova de matemática da Souza Marques nos últimos 5 anos. Lembrando, só para a galera de medicina. Beleza? Então, olha lá. Vamos ver agora o de geometria. Eu separei um outro bloco de geometria para vocês. Tá? O primeiro tópico é ponto, reta e plano. Galera, esse assunto aí, ele pega muita gente. Por quê? Normalmente, as escolas de ensino médio, elas não enfatizam muito nesse tópico, porque ele não costuma aparecer muito nos outros vestibulares, tá? Mas nos vestibulares de medicina, ele costuma aparecer. Então, é importante vocês estudarem a reta no R3, né? Estudarem o plano no R3, estudarem vetores, aquele produto vetorial, produto misto, produto escalar. Tudo isso vocês conseguem encontrar num bom livro de geometria analítica, beleza? Às vezes, você também pode pegar um livro de álgebra linear, mas eu acho que se vocês pegarem um livro de geometria analítica legal, talvez aqueles livros do Gelson Iese, aqueles antigos, aqueles 12 volumes, talvez ali tenha isso. Mas procurem focar nesses exercícios, cai bastante isso, tá? Às vezes cai mais de uma questão falando sobre ponto, reta e plano na mesma prova. Então é importante vocês saberem bem isso, tá? Então os assuntos que apareceram foram esses: distância entre ponto e reta, coeficiente angular e coeficiente linear da reta, interseção entre retas, posição relativa entre duas retas, equação paramétrica da reta no R3, interseção entre reta e plano no R3. Esses exercícios no R3, pessoal, de repente vocês podem ficar meio assustados, mas quando eles aparecem nessas provas, normalmente eles são muito simples, tá? Então, assim, se você tiver até uma boa interpretação no enunciado,
você até consegue fazer o exercício sem ter muito conhecimento do R3, beleza? Mas não deixem de olhar ponto, reta e plano no R2 e no R3, beleza? Circunferência. É importante vocês saberem a equação reduzida e a equação geral da circunferência. Procurem fazer aqueles exercícios que você tem que achar o centro da circunferência e o raio a partir de uma equação, tá? Eu não vi cair questão falando sobre posições relativas entre uma reta e uma circunferência, nem entre duas circunferências. Eu só vi exercícios tratando de equação da circunferência, reduzida e geral, e que você tinha que achar o centro, achar o raio, tá? Coisa bem simples, aquele feijão com arroz mesmo. Triângulo, caiu em 2012 e em 2014. Exercícios de semelhança de triângulos e relações métricas no triângulo retângulo. Relações métricas no triângulo retângulo, é importante vocês conhecerem as relações, mas normalmente o que mais cai é falando sobre o teorema de Pitágoras. Então procurem fazer aqueles exercícios de escada, né? Aqueles bem feijão com arroz mesmo, tá? Nada demais. Círculo caiu em 2012 e 2014. Caiu o exercício falando de relações métricas no círculo. Área de figuras planas. Pessoal, todo ano cai isso daí. Então é fundamental vocês conhecerem as áreas, principalmente aquelas dos triângulos, né, que tem várias áreas ali. Então olha só, é importante vocês saberem fazer os exercícios de áreas que misturam essa ideia de reta. Por exemplo, tem muitos exercícios que o cara te dá duas retas que se interceptam em um ponto, e essas duas retas elas formam com o eixo coordenado, né, o eixo das abscissas ou o eixo das ordenadas, um triângulo, entendeu? Ou então pode formar com os dois eixos, sei lá, um quadrilátero, e ele te pede a área dessa figura. Então é importante focar nesses exercícios de área que misturam com essa ideia de reta no R2, beleza? É importante vocês conhecerem também a área do círculo e aquelas áreas achuradas, tá? Procurem fazer alguns exercícios de área achurada, porque também já caiu. Cônicas. Ano passado, 2015, caiu uma questão falando sobre a equação da hipérbole, mas nada demais, bem simples. O problema de cônicas é mais ou menos parecido com essa ideia de ponto reto e plano. Porque normalmente as escolas de hoje em dia não focam muito em cônicas, porque não aparece muito, né, nos vestibulares. Mas é importante vocês darem uma olhada. Dá uma olhada também em elipse, entendeu? Parábola também, mas caiu uma questão de hipérbole. Cilindro. Sempre cai, galera. Ano passado que não caiu, mas caiu 2011, 2013, 2014. Questões de cilindro falando sobre volume. Aquelas questões que você tem um cilindro com um líquido dentro, entendeu? Você de repente quer pegar aquele líquido, transportar de um recipiente cilíndrico para outro recipiente cilíndrico, diferente do primeiro, tá? Exercício que você joga um objeto dentro do cilindro com líquido e o nível da altura sobe, você quer calcular o volume do objeto. Busquem esses tipos de exercícios. Cone também cai direto. Caiu uma questão falando sobre sólido de revolução, que ele dava um triângulo que girava em torno de um eixo, aí formava dois cones, né? Um para cima, um com a cabeça para baixo, né? com o vértice para baixo, e como se fosse um octaedro, entendeu? Só que com a base circular, né? E ele pediu o volume desse sólido. Então procurem fazer exercícios de sólido de revolução, tá? E para fechar, a esfera. Esfera só apareceu em 2011. Então assim, já tem muito tempo que apareceu esfera, não apareceu mais, mas é importante vocês saberem também volume. Então, geometria espacial, procurem focar nos exercícios que falam sobre volume, tudo bem? Busquem aqueles exercícios que você joga uma figura dentro da outra, entendeu? Que isso aí pode cair, beleza? Então olha só, pessoal, eu marquei para vocês em vermelho aqui 8 tópicos. Eu selecionei 8 tópicos que eu acho que vocês devem dar prioridade a eles, tá? Então, para vocês irem bem na prova de matemática da Souza Marques, tá? Procurem focar nesses 8 tópicos. E os outros,
busquem fazer um feijão com arroz. É importante vocês saberem um pouquinho de cada coisa, para vocês se darem bem na prova, tá? A prova não é difícil, galera. É só estudar um pouquinho que vocês vão se dar bem, beleza? Matemática é fundamental ir bem na prova da Souza Marques, por causa do desvio padrão. Como a nota do vestibular, né, ela é obtida através de um desvio padrão, a galera costuma não ir bem em matemática e física. Então, essas duas disciplinas acabam baixando a nota da galera. Então, é aí que você tem que se sair bem, beleza? Então, é isso. Queria convidar vocês para visitar nosso site e assistir nossas videoaulas, tá? cursomonitor.com.br. Nós estamos montando um projeto só para Souza Marques, tá? Eu vou fazer aulões focado em matemática para vocês assistirem esses aulões e se darem bem na prova da Souza Marques. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Bons estudos!